modo que venhamos entender e praticar a Tua palavra. Sê conosco, sê comigo, ó Deus. Livra-me de toda a heresia, livra-me de tudo que não é segundo a Tua vontade. E quanto aos amados irmãos, que o Senhor conceda a eles atenção, entendimento e, consequentemente, a prática da Tua palavra. Entregamos tudo nas Tuas soberanas mãos, em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. São versículos 15 e 16. 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Meus irmãos, os irmãos podem sentar. Devemos sempre dar graças a Deus. Não devemos nos cansar de dar graças a Deus, porque Deus também não tem se cansado de nos conceder a sua graça. Deus não tem se cansado de nos cuidar, de nos proteger, de nos livrar de todo mal. Então, convém também a nós que não nos cansemos de darmos graças a Deus. Amém, irmãos? No dia de hoje eu estarei a falar com os irmãos. Digamos que não consegui encontrar não consegui estruturar um tema. Não consegui estruturar um tema como tal. Mas estarei a me focar no crescimento da igreja. No sentido de que para a igreja crescer é necessário o envolvimento de todos. É necessário o envolvimento de todos. É necessário que cada um, cada parte, cada irmão, cada irmã, cada membro cumpra com as suas obrigações. E assim a igreja vai crescer. Os irmãos já sabem que o capítulo 4 fala de que há uma só fé, há um só batismo. Depois fala a respeito dos dons. Os dons que são chamados de dons ministeriais. E Paulo manifesta que esses dons Deus deu à igreja para o aperfeiçoamento da própria igreja. Depois vai dizer a questão de não sermos mais meninos. Depois, então, vai tocar nos textos que nós lemos. Diz que antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cabeça de quê? Cabeça do corpo. Havendo cabeça, porque tem corpo. E aqui o texto está a dizer a cabeça. O versículo 15 está a dizer que os cristãos devem crescer em tudo. Os cristãos devem crescer em tudo em Cristo Jesus.
Cristo Jesus sendo a cabeça, então os cristãos devem crescer em tudo. Depois o versículo 16 diz, da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, o versículo 16 está a dizer que se todas as partes, todos os membros do corpo, cada um realizar aquilo que são suas obrigações, o corpo cresce. E eu creio que os irmãos já sabem que corpo aí está a referir-se à igreja. A igreja, segundo a Bíblia, é o corpo de Cristo. Igreja é o corpo de Cristo. Corpo é conjunto de membros. Então, a igreja é conjunto de membros. E eu tenho dado ênfase no contexto de que igreja não é mistura de cristãos e ímpios. Igreja não é mistura de cristãos e ímpios. Igreja é um conjunto unicamente de cristãos. Igreja é um conjunto unicamente de cristãos. Não deve existir ímpio na igreja. Existindo ímpio na igreja, assim está a se camuflar. Segundo a Bíblia, a igreja é constituída apenas por cristãos. Por isso é que a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros do corpo de Cristo. E não existe um membro que está distanciado do corpo. Não existe um membro no corpo que está desligado do cérebro, já que o cérebro funciona como o comando de todas as partes do corpo. Tudo no nosso corpo está ligado com o cérebro e nesse quesito o cérebro é Cristo. Daí que não é compatível a ideia de existir ímpios na igreja. Todos quantos fazem parte da igreja devem ter uma ligação direta com Cristo, ou seja, deve existir uma união entre o membro e Cristo. E o ímpio não tem nenhuma ligação espiritual com Cristo. Logo, o ímpio não pode fazer parte da igreja. Agora, o versículo 15 diz que nós temos que crescer em tudo. O versículo 16 diz que quando todos os membros, quando cada irmão, cada irmã faz o que lhe é devido, faz o que está dentro das suas obrigações, a igreja cresce, o corpo cresce. Quer dizer que todos na igreja devem colocar em prática as suas obrigações para que a igreja cresça. Se apenas alguns estão a fazer as suas obrigações e os outros estão nem aí com as suas obrigações, então a igreja não cresce. É isso que aqui o texto está a dizer. E o texto diz algo muito bonito. Diz assim: segundo a justa operação de cada parte. Justa operação de cada parte. Quer dizer que cada parte tem uma justa operação. Quer dizer que cada parte do corpo tem aquilo que lhe é devido fazer no corpo. Por isso é que o Coríntios 12 vai começar a dizer que a função do pé é diferente da função da mão. A função do olho é diferente da função do nariz. Assim sucessivamente. Cada coisa que há no nosso corpo tem a sua função.
Cada coisa que há no nosso corpo tem a sua função. E enfatiza-se a ideia de que na igreja nenhum membro apanhou aquilo que se chama de trombose. A questão trombose é quando a mão está ligada ao corpo, mas também não está ligada ao corpo. Quando praticamente a mão apanha trombose, a mão desliga-se do cérebro. A mão já não passa mais a depender do cérebro, porque já não está mais ligado com o cérebro. Por isso é que as pessoas que têm trombose na mão, o que acontece? Você pega a faca, lhe picas, ele não sente dor. Epa, a mão só fica mesmo assim. Quer dizer, a mão já não é mais coordenada pelo cérebro. Então, enfatiza-se a ideia de que na igreja não tem nenhum membro que apanhou trombose. Todos os membros estão em conexão direta com o cérebro. Todos os irmãos estão em conexão direta com Cristo. Todos os irmãos obedecem às ordens de Cristo. Por isso é que eu estou a dizer que o texto diz, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. E quando o corpo cresce, existe edificação. Quer dizer que, para a igreja crescer, eu tenho que fazer aquilo que me é devido, o irmão também tem que fazer aquilo que lhe é devido. É que alguns na igreja querem que a igreja cresça por conta do comportamento de outros e ele se exclui. Ele se exclui como se, para que a igreja cresça, ele está fora. Não é assim que a igreja deve andar. Segundo o texto, a igreja tem que crescer. E a igreja vai crescer quando cada irmão, cada irmã faz as suas obrigações. Então, essa é a interpretação básica do texto. Agora, o que é que eu irei fazer no dia de hoje com esse texto? Eu vou fazer uma aplicação nesse texto. A aplicação nesse texto é que eu não vou me focar na questão de que a igreja é um corpo e tem muitos membros. E que cada membro tem de fazer aquilo que está dentro dos seus deveres. Eu vou me focar, eu vou dividir a igreja em dois grupos. Eu vou dividir a igreja em o grupo dos pastores e o grupo das ovelhas. Eu vou estar a argumentar que os pastores têm as suas responsabilidades e as ovelhas também têm as suas responsabilidades. Eu vou estar a argumentar que se os pastores não exercerem as suas responsabilidades, a igreja não vai crescer. E se as ovelhas não exercerem as suas responsabilidades, também a igreja não vai crescer. O que eu estarei a fazer no dia de hoje? Primeiro, vou dar uma palavra aos pastores. Depois, vou dar outra palavra ao rebanho, às ovelhas. Porque percebo eu que aquilo que às vezes se fala, que a igreja para crescer é a liderança, não sei lá mais quanto, não é bem assim. A liderança pode estar o mais capacitada possível. Se o rebanho ignorar as suas responsabilidades, a igreja não vai crescer.
O pastor pode ser o mais capacitado possível, o mais qualificado possível. Se a ovelha não colocar em prática as suas responsabilidades, a igreja não vai crescer. Tipo, professor e aluno. O professor pode trazer toda a metodologia possível, toda a pedagogia possível. Se o aluno está nem aí, o aluno não vai aprender. Isso é tipo uma empresa. Tem um empregador e tem um empregado. Para uma empresa crescer, o empregador tem suas obrigações, o empregado também tem suas obrigações. Se o empregador falhar nas suas obrigações, por mais que o empregado cumpra com as suas obrigações, a empresa não avança. E vice-versa. Eu vou trazer essa realidade aqui na igreja. Porque às vezes coloca-se muito a pedra na liderança, esquece-se que a liderança tem de fazer o que lhe é devido. Mas tem um outro lado. O rebanho tem também suas obrigações. Agora, ali quando diz, segundo a justa operação de cada parte, por interpretação, entende-se que está a falar de cada membro do corpo. Mas eu vou aplicar segundo a justa operação de cada parte nesses dois grupos. Os pastores têm a justa operação. As ovelhas também têm a justa operação. Quando os pastores bem fazerem as suas obrigações e o povo, o rebanho, bem fazer as suas obrigações, inevitavelmente a igreja vai crescer. Inevitavelmente a igreja vai crescer. Se esperarmos que a liderança faça o seu trabalho e o rebanho fique relaxado, a igreja não vai crescer. Não estou a descartar a questão de que a liderança não faz parte da igreja. Creio que os irmãos me percebam. Agora, vamos entrar nas responsabilidades dos pastores, depois vamos terminar com as responsabilidades praticamente das ovelhas. Por quê? Porque o que se quer é o crescimento da igreja. Agora, para que a igreja cresça, é necessário sabermos quais caminhos cada um deve trilhar para que a igreja venha crescer. Senão, a igreja não vai crescer. Por isso que eu disse que não tenho um tema em específico, mas estarei a me focar no sentido de que a igreja precisa entender, no sentido de que o grupo da liderança precisa cumprir com as suas obrigações. O rebanho precisa também cumprir com as suas obrigações. Ambos cumprindo com suas obrigações, então a igreja vai crescer. Não tem como e vai crescer. Eu creio que os irmãos não preciso dar muita ênfase. Eu creio que os irmãos sabem muito bem que tem rebanho, tem pastor. Tem pastor, tem rebanho. Tendo pastores, tem rebanho. Tendo rebanho, tem praticamente pastores. Eu creio que esse ponto já é um ponto que pode ser ultrapassado, dada a simplicidade do assunto, no sentido de que é de fácil percepção, não tem aí mistérios. E eu gosto mesmo de começar a abrir os textos. Amém, irmãos? Vamos em Pedro. Vamos abrir mesmo em Pedro. 5, 1 Pedro 5. Diz assim:
Vamos já começar no versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Amém, irmãos? Então, aqui o texto está a dizer que é de inteira responsabilidade dos pastores apacentarem a igreja. Diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, aqui está a dizer, está a falar, Pedro é que está a falar como presbítero aos presbíteros. Está a dizer: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Dele é quem? Rebanho. Não por força, mas voluntariamente. Então, aqui está a dizer que os pastores devem apacentar a igreja voluntariamente. Quer dizer que nenhum pastor deve se sentir obrigado a pastorear. Aqui está a dizer voluntariamente. Tem que existir uma voluntariedade no coração dos pastores para apacentarem. Por isso aqui diz voluntariamente. Os irmãos sabem o texto de 1 Timóteo 3:1. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se o pastor desejou o episcopado, desejou uma excelente obra. Agora, está dentro da sua responsabilidade apacentar a igreja. Não apacentar a igreja como se alguém estivesse ali a obrigar. Deve, na verdade, se sentir de forma voluntária apacentar a igreja. E, geralmente, não se fala de apacentar sem se falar de cuidado. Por isso que o texto diz, tendo cuidado. Quer dizer que os pastores têm que ter cuidado do rebanho. Os pastores têm que ter cuidado dos rebanhos. Isso não é uma questão de conveniência. Eu vou começar a usar esses termos. Não é uma questão de conveniência, que se o pastor quiser cuidar, vai cuidar. Se não quiser cuidar, não vai cuidar. Não, é uma questão de ordem. Ordem de Deus para com os pastores. Mandamento de Deus para com os pastores é que os pastores são obrigados, têm a ordem de cuidar do rebanho. Quer dizer que, quando os pastores não estão a cuidar do rebanho, então os pastores estão em falta com Deus. Se o pastor não está a cuidar do rebanho, então o pastor está em falta com Deus. Então o pastor precisa se arrepender, porque essa prática é pecaminosa diante de Deus. Digo eu pecaminosa porque não é uma questão de conveniência, é uma questão de ordem. Uma vez que Deus manda os pastores cuidarem a sua igreja, cuidarem o rebanho, então os pastores têm a obrigação, têm a ordem de apacentar a igreja de forma voluntária. De forma voluntária. Depois diz, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, deixa eu dizer que os presbíteros têm que ter ânimo para apacentar a igreja. Tem que ter ânimo para apacentar a igreja. Por isso é que, se uma irmã está a se sentir que o pastor está nem aí com ele, está a se sentir que não está a ser apacentado,
está dentro do dever do irmão vir manifestar ao pastor. Não é errado. Não é errado. Agora, é preciso entender o que é cuidar e o que não é cuidar. Vamos chegar aí. Agora, é obrigação dos pastores cuidarem a igreja. É obrigação. É obrigação. Não tem como. É obrigação. E para entendermos um pouco mais sobre, por exemplo, o que é cuidar, vamos só abrir Lucas. Vamos abrir Lucas 2. Lucas 2. Lucas 2, versículo 8. Diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Irmãos, esses pastores estão a referir-se a pastores de ovelhas humanas. Esses são pastores no contexto humano, não pastores no contexto espiritual. Mas não é errado aplicar no contexto espiritual. Agora, aqui o texto está dizendo assim: enquanto o rebanho está a dormir, o pastor não dorme. Uma vez que existem pessoas que a função é estragar o rebanho, é prejudicar o rebanho, cabe ao pastor guardar o rebanho para que o rebanho não seja invadido pelos ladrões. Então aqui está a dizer que os pastores que estavam no campo, eles guardavam o rebanho. Quer dizer que um dos significados de cuidar a igreja é os pastores fazerem de tudo para que os ladrões não roubem as ovelhas. Ou seja, segundo este texto, o pastor faz a função de protetor. O pastor vai proteger a igreja, vai proteger praticamente cada ovelha, cada irmão, é mesmo cada. Porque o pastor em nenhum momento deve excluir uma ovelha. E o pastor não lhe compete excluir uma ovelha, porque a ovelha faz parte do rebanho. E o pastor foi posto para cuidar cada ovelha que faz parte do rebanho. Então o texto aqui está a trazer a ideia de que o pastor é protetor. O pastor guarda, o pastor ele protege, o pastor vigia, fica de olho no rebanho para ver se alguém mercenário, alguém ladrão queira fazer mal praticamente a ovelha. Quer dizer que o pastor é a última pessoa a dormir, é a última pessoa a ficar desatento quando o assunto é rebanho. Quer dizer que se uma ovelha for prejudicada pelo ladrão, porque o pastor não fez o seu papel de pastor, esse pastor está em falta com Deus. É isso que eu percebo. Esse pastor está em falta com Deus. É uma grande responsabilidade cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho. Tem que praticar a questão de proteção. Tem que praticar a questão praticamente de proteção. E isso também faz dentro de cuidar. Aqui no Mateus 11, Mateus 18, vamos em Mateus 18. Mateus 18.
versículo 11. Mateus 18, 11. Diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarram. O que é que eu quero pegar com esse texto? O que é que eu quero pegar com esse texto? Dada a responsabilidade dos pastores, é que em um rebanho terá sempre, ou pode ter, 4 tipos de ovelhas. As ovelhas maduras, as ovelhas semi-maduras, as ovelhas nenéns e as ovelhas com dificuldades. Em um rebanho terá sempre esses grupos de ovelhas. Tem ovelha boa, ovelha crescida, que é madura. Tem a ovelha semi-madura, que é um pouco madura. Tem a ovelha com problemas, ovelhas com deficiências. E tem a ovelha que é neném, que é a neófita. O que é que eu quero trazer com isso que eu li? O que eu quero aplicar é o quê? É que os pastores têm a obrigação de prestar atenção a todos na igreja, especialmente aos doentes e aos neófitos. Repito, os pastores têm a obrigação de prestar atenção, de cuidar todos na igreja, especialmente os doentes e os neófitos. Isso significa que quando o pastor está a acompanhar muito uma irmã com problemas ou um irmão novo, não é questão de estar a fazer separatismo. Os irmãos precisam perceber isso. Não é uma questão de que os pastores estão a fazer separatismo. Toda hora com a irmã fulana, a irmã fulana, a irmã fulana, a irmã fulana. O que eu quero que os irmãos percebam é o seguinte, é que há ovelhas com necessidades especiais. As ovelhas com necessidades especiais precisam de um acompanhamento especial. Não significa que o pastor está a negligenciar as outras ovelhas. Só significa que o pastor praticamente deu conta que a ovelha cicrana precisa de um acompanhamento mais próximo, de um acompanhamento mais acelerado. Então, o pastor vai ter que cuidar muito mais da ovelha deficiente ou muito mais da ovelha nova. Porque a ovelha antiga, a ovelha crescida, já consegue andar um pouco sozinha, entre aspas. Sozinha, entre aspas. Então, o pastor deve dar mais atenção, não é toda a atenção. Porque existe dar mais atenção e existe dar toda a atenção. São coisas diferentes. O pastor deve dar mais atenção naqueles irmãos que não perderam a característica de cristãos, mas têm muitos problemas espirituais. Não perderam a característica de cristãos, mas têm muitos problemas espirituais. É esses irmãos que os pastores devem prestar muita atenção neles. E há alguma coisa.
o texto que nós lemos, percebe-se alguma coisa que em alguns momentos, a ovelha perdida não é a ovelha perdida que vai vir nos pastores, não. São os pastores que têm que detectar que no nosso meio está faltando um irmão. E esse irmão parece que está a andar desordenadamente, está a andar perdidamente. O exemplo que Cristo aqui traz é no sentido de que, quando os pastores darem conta que há uma ovelha que está a andar perdidamente, são os pastores que devem ir atrás daquela ovelha para colocar a ovelha novamente no caminho. Não é no sentido de que a ovelha está a andar perdidamente, depois quando acaba de se perder, os pastores falam que não, ele não vinha conversar comigo, não vinha conversar conosco. Não. Aqui o texto está a dizer que o pastor deve ter aquele senso de que, o João está a andar assim. Agora, eu é que tenho que ir lá para poder lhe resgatar. Não é muito no sentido de que, enquanto não vir conversar comigo, enquanto não manifestar que quer conversar comigo, eu não vou lá. Não, eu creio que o pastor não tem esse senso. O trabalho que Deus deu ao pastor é trabalho de preocupação. O pastor tem que se preocupar. Quem é que não está vindo? Não está vindo por quê? Tá bom, não está vindo, eu tenho que ir lá atrás dele para procurar saber por que não está vindo. Tá bom, aquela ovelha está a cair muito nesse pecado, então precisa de um acompanhamento aí nesse pecado. Aquela ovelha está a apresentar problemas aí, então precisa de um acompanhamento. Mas é isso que é trabalho de pastor. Isso é que é trabalho de pastor. É obrigação dos pastores, não é conveniência. É obrigação dos pastores a tentarem nos irmãos mais frágeis, nos irmãos mais... Frágeis, não, tem um termo aí. Nos irmãos mais vulneráveis. É esse termo que você vai procurar. Tem que procurar na congregação quais são os irmãos mais vulneráveis e dobrar a atenção nos irmãos mais vulneráveis. Tipo em casa o pai, a mãe, dá mais atenção no nenê. Dá mais atenção no nenê. Mas se alguém estiver doente, podem minimizar a atenção no nenê e dobrar a atenção no doente. Porque eles dão conta que, o meu filho fulano, como está doente, precisa muito mais da minha presença, da minha ajuda, dos meus cuidados. Porque se eu não cuidá-lo nesse estado que ele se encontra doente, pode morrer. Então também o mesmo aplica-se no contexto espiritual. Se o irmão está apresentando debilidades, muitas debilidades, e os pastores estão nem aí. Ele, depois de apresentar muitas debilidades, vai abandonar o rebanho. Nesse contexto. É por culpa dos pastores. Por culpa dos pastores, por quê? Porque os pastores viram que a ovelha tá com problemas. Mas os pastores não foram lá ajudar, não foram lá estender as mãos, não foram lá prestar os seus cuidados pastorais. Depois a ovelha, acaba morrendo, acaba saindo da fé. A culpa é dos pastores. Por que a culpa é dos pastores? A culpa é dos pastores porque os pastores não cumpriram com sua obrigação de pastorear, não cumpriram com sua obrigação de dobrar mais atenção às ovelhas vulneráveis. Por isso é que se traz a ideia, segundo os textos, de cuidar o rebanho. Humanamente falando, o pastor das ovelhas tem que identificar. Às vezes tem uma ovelha que tem uma ferida no pé. Não vai conseguir andar. O que o pastor faz? Pega aquela ovelha, lhe coloca no colo, começa a levar a ovelha no colo
No colo. Por quê? Porque não está em condições de andar sozinha. Como não está em condições de andar sozinha, então o pastor pega a ovelha debilitada e começa a lhe levar no colo. À medida que está a lhe levar no colo, começam a lhe consolar, ou a meter medicamento na ferida, e quando o medicamento fazer efeito na ferida, agora já a ovelha fica já boa, agora começa também já a andar sozinha. Por isso é que pastorear pressupõe obrigatoriamente conhecer os membros. Se há pessoa que tem que me conhecer como ovelha, são os meus pastores. Os pastores nada sabem da minha vida, não procuram saber nada da minha vida, não conseguem dizer o mínimo de quem eu sou. Esse pastor não me conhece. E se esse pastor não me conhece, não tem como me pastorear. Porque subentende-se que o pastor que está a pastorear o rebanho deve conhecer o seu rebanho. Repito, os pastores têm a obrigação de conhecer cada um do rebanho. Cada um do rebanho. Daí que os pastores saberão. A ovelha X tem problema nisso, a ovelha J tem problema nisso, a ovelha não sei mais quanto tem problema nisso. Isso é trabalho de pastorear. O trabalho de pastorear é muito mais que pregar. É muito e muito mais que pregar. É muito e muito mais que pregar. Por isso que estou a dizer que é uma tarefa muito árdua ser pastor. É uma tarefa muito, mas muito árdua. E que às vezes algumas pessoas que não sabem como é que é esse trabalho. O trabalho é apontar dedo, é apontar dedo, é apontar dedo. Coisa fácil é criticar na vida. Coisa fácil é criticar. Irmãos, trabalho de pastor não é fácil. Não é mesmo fácil. É? João 10, vamos em João 10. João 10. O versículo 11 diz assim. João 10, 11 diz assim. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Por isso que eu disse que uma das obrigações do pastor é conhecer as ovelhas. Depois, é cuidar das ovelhas. Tem que cuidar. Não existe cuidar sem saber detalhes. Geralmente quem cuida é porque também consegue detalhar uma e outra coisa a respeito da pessoa cuidada. Por isso é que no inotro momento, o pastor, como não é onisciente, vai ter que perguntar coisas a ti, a mim. E nos convém responder com sinceridade. Porque se não respondermos com sinceridade, vai levar o pastor também a conhecer mal a nós. E o pastor, nesse contexto, vai mal nos conhecer, porque nós também passamos mal informações a nosso respeito ao pastor. Por isso é que na conversa de pastor, ovelha, a primeira coisa que deve mais existir é sinceridade. Sinceridade. É falar a verdade. Tem que falar mesmo a verdade. Que eu é assim, estou assim, fiz isso, assim. E quanto à sinceridade, a sinceridade também dispensa questões. A sinceridade também dispensa questões, porque eu estou a ser muito sincero, eu sou assim. Por isso que praticamente eu estou a manifestar que o pastor tem de conhecer as ovelhas. O pastor tem de conhecer as ovelhas. Isso é uma questão de obrigatoriedade pastoral. É um mandamento de Deus para com os pastores. Eu tenho
e os textos, outros textos, aquele texto de 1 Pedro 5 já diz: o pastor tem que ser exemplo. Tito 2 fala isso, 1 Timóteo 4 fala isso, de que o pastor tem que ser exemplo. Depois vai dizer exemplo na palavra, exemplo no comportamento, exemplo na doutrina, exemplo em todos os aspectos da vida. Até o Hebreus 13:7 diz que o povo deve olhar na vida dos pastores e imitar a vida dos pastores. Daí que praticamente eu estou a dizer que é grande responsabilidade de ser pastor. É grande responsabilidade de ser pastor. Agora, se os textos dizem que os pastores têm que ser exemplares, agora, imagine, o pastor tem uma vida de atrasar na congregação. O pastor nem 30 minutos consegue orar. O pastor veste-se mal. O pastor ensina mal. O pastor vive mal. Aí quer dizer que o pastor está em falta com Deus. Porque o pastor aí não está fazendo o papel de exemplo. Não está fazendo o papel de exemplo. Por isso é que o pastor deve, na verdade, fazer o máximo esforço para ser exemplar. E quando o pastor não está a ser exemplar, também está em falta com Deus. Também está em falta com Deus. Prega que não vamos atrasar, mas tem vida de atrasar. Epa, prega que não vamos furtar, mas ele é o primeiro a furtar. Epa, prega que não vamos fazer isso, mas ele é o primeiro a fazer. Isso não traz questão exemplar. Daí que eu estou a dizer que essas coisas que eu estou a manifestar são coisas que os pastores devem colocar na mente, na questão praticar. São as coisas que os pastores devem colocar em mente. Que quando os pastores começam a errar nesses pontos, então também a igreja não vai crescer. A igreja não vai crescer se os pastores não exercerem aquilo que são as suas obrigações. Não vai crescer. Isso é algo, creio eu, algo imperativo. A igreja, para crescer, os pastores também têm que cumprir com suas obrigações. Se os pastores não cumprem com suas obrigações, a igreja não vai crescer. Repito, a igreja não vai crescer se os pastores não cumprirem com praticamente as suas obrigações. Não vão, a igreja não vai crescer. Daí que o texto diz, aplicando justa operação de cada parte. Os pastores precisam praticar aquilo que lhe é obrigatório segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia. E há alguma coisa boa que eu vejo aqui. É que a coisa boa que eu vejo aqui é coisa boa. Não que o contrário seja má. Coisa melhor. É que temos 4 pastores e um diácono. E o número de membros não é um número muito alto. Então, é mais fácil, numa primeira instância, pastorear poucos membros do que quando a igreja explodir de membros. O que é que eu quero dizer? É que, uma vez que temos 4 pastores e nós não chegamos no total 50 membros, então seria mais fácil pastorear, porque ainda somos os poucos. Se, é uma suposição, se os pastores estão a ter dificuldades em pastorear 30 membros, quando seremos os 100 membros? Vão pastorear como?
Daí que eu disse que enquanto que somos os poucos, é mais fácil praticar a questão comunhão, praticar a questão pastorear e outras coisas. Porque quando o número de membros explodir, vai existir a necessidade de aumentar o número de diáconos, devido a muita demanda. Por isso que eu estou a dizer que, uma vez que ainda somos os poucos, a igreja quase não chega a 50, então, como temos 4 pastores, então ainda estamos em altura de sermos bem pastoreados, porque ainda somos os poucos. Porque quando o número explodir, vai existir a necessidade de se aumentar ou presbíteros ou aumentar diáconos, porque quanto mais membros aumenta, mais a demanda também aumenta. Por isso que eu estou aqui a dizer de que se os pastores não cumprirem com suas responsabilidades, a igreja não vai crescer. Não vai mesmo crescer. Agora, a ideia de que se a liderança está boa, a igreja estará boa, isso não é uma verdade absoluta. Irmãos, isso não é uma verdade absoluta, falar que a liderança estando boa, a igreja automaticamente estará boa. Não é absoluto isso. Vai depender se o rebanho também está a cumprir com as suas obrigações. A igreja pode estar capacitada, pode estar preparada, mas se o rebanho for negligente, a igreja não vai estar boa. Por quê? Porque o rebanho não está a fazer, praticamente, não está a fazer aquilo que lhe é devido. Então, assim, falei sobre as responsabilidades dos pastores, agora vou falar sobre as responsabilidades nossas como rebanho. Que somando as responsabilidades dos pastores com as nossas responsabilidades como ovelhas, como rebanho, vai ser igual a crescimento. Vai ser igual e vai mesmo ser igual a crescimento. Vamos abrir Hebreus. Vamos abrir Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Versículo 17. Versículo 17. Diz assim: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Irmãos, a primeira obrigação que o rebanho tem é obedecer. A primeira obrigação que a ovelha tem, que o rebanho tem para com os pastores, é ser obediente e ser submisso aos pastores. Irmãos, os pastores podem estar capacitados. Se a igreja não tiver o espírito de obediência, a igreja não vai crescer. Por isso que eu estou a dizer que, como rebanho, como ovelha, tenho a obrigação de obedecer os pastores. Se a igreja não obedece, a igreja não vai crescer. Por isso que às vezes eu falo que seria mais fácil pastorear a igreja. Por que seria mais fácil? Porque a igreja tem a natureza espiritual. O espírito de obediência está na igreja. A primeira obrigação da igreja para com os pastores é obediência e sujeição. Mas obedecer a quê? Quando o pastor chega, prega, vamos orar. Quando o pastor prega, a igreja tem que obedecer à pregação. Se a igreja não obedece à pregação, está a ser desobediente ao pastor.
Se a igreja não obedece os ensinamentos dos pastores, a igreja está sendo desobediente aos pastores. Logo, não está cumprindo com esse texto. E os irmãos precisam tentar alguma coisa. Por que dentre muitos animais que existem no mundo, a Bíblia vai concretamente dizer que os cristãos são ovelhas? Irmãos, procura investigar. A ovelha é um dos animais mais obedientes que há na face da terra. Ovelha é um dos animais mais obedientes que há na face da terra. Ovelha é obediente por natureza. Se a ovelha é obediente por natureza, humanamente falando, e a Bíblia diz que os cristãos são ovelhas, então se diz que os cristãos são obedientes por natureza. Agora, se os cristãos são obedientes por natureza, por que é muito cristão malandro, é muito cristão desobediente? Ainda assim não estamos a tratar, ainda assim não estamos a falar de coisa que os pastores trazem que tem a ver com a conveniência. É mesmo com coisa mesmo que tem a ver com a Bíblia, a doutrina da Bíblia. O irmão não quer obedecer. Por isso é que eu digo que no trabalho que os pastores têm de cuidar o rebanho, estão mais próximos de identificar os ímpios na igreja. Os pastores são as pessoas mais fáceis de identificar os ímpios na igreja. Porque o pastor vai cuidar todos. Na questão de cuidar todos, o pastor vai começar a identificar. O fulano não tem características de ovelha. Não tendo características de ovelha, não é irmão. O pastor consegue identificar que dentre essas todas as ovelhas tem lá um lobo. Pastor, por isso que se conhece as suas ovelhas. Se alguém está assim como um fulano de ovelha, o pastor deve ter a capacidade de discernir e dar conta que esse não é. Esse não é, tem que ser retirado do rebanho. Agora, aqui o texto está a dizer que obedecer aos nossos pastores e sujeitai-vos a eles. A questão é que, se a igreja não ter o espírito praticamente de obediência aos pastores, a igreja não vai crescer. Os pastores farão a sua responsabilidade de cuidar da igreja, mas a igreja não vai crescer. Por quê? Porque os irmãos não sabem ser ovelha. Os irmãos não são ovelhas. E segundo a Bíblia, assim como a igreja exige que tenhamos pastores segundo a Bíblia, assim também exige-se que se tenha ovelhas segundo a Bíblia. O problema é que muitos só querem atirar pedra na liderança. Essa liderança não está boa, essa liderança tem problema, não sei lá mais quanto. Vou dar coisas contra a liderança. Agora a pergunta é, você tem as características de uma boa ovelha? Você, os textos que falam de ovelhas, você está dentro? Os textos que falam sobre a ovelha, você está dentro ou estás fora? Por isso que eu disse que justa a operação de cada parte. Eu, como pastor, vou fazer minha obrigação como pastor. Mas você, como ovelha, também faça a tua obrigação como quê? Como ovelha. Aí a igreja vai crescer. Não é o pastor que está dando duro. E as ovelhas estão nem aí com suas responsabilidades. Por isso é que esse texto aqui está muito claro possível. Está muito claro possível. Vós ovelhas. Esse texto é assim. O texto, vós ovelhas, não está escrito, mas interpreta-se assim. Vós ovelhas, sede obediente aos vossos pastores. Sede submissos aos vossos pastores. Por quê? Porque eles velam pelas vossas almas. Quer dizer que quem cuida da tua alma espiritualmente falando é o pastor. E tem um dado nesse texto que é preciso perceber, irmão. O texto diz, vossos pastores. Irmão, quem é membro daqui? Quem é membro das Cacilhas? O pastor Etiandro não é teu pastor. O pastor Etiandro não é teu pastor. O pastor Etiandro tem suas ovelhas lá. O pastor Salvador não é teu pastor. O pastor Salvador tem suas ovelhas lá.
Então os irmãos devem mesmo colocar nesse versículo assim, assim. Vós ovelhas, sede obediente aos vossos pastores. Abrir mesmo parênteses. Pastor Tony, Pastor Moisés, Pastor Eduardo, Pastor Elídio. É mesmo esse, dado o nosso contexto, os pastores que aí está a se referir são os nossos pastores. Não são os pastores de fora. Porque o que acontece hoje é que muita gente tem mais tendência de obedecer, não sei se é pastor, não sei Marco Graconato, se é Marco o quê, mas o que aquele pastor fala, ele obedece. Mas o que o pastor dele fala, ele não obedece. Não está cumprindo com o texto. Porque o texto está claro. Vossos pastores, vossos pastores. Quem é o teu pastor, irmão? Quem é o teu pastor, irmã? Não são mesmo os pastores que nós aqui temos. Então, o que o texto aqui está a trazer é que a pessoa deve ser obediente. A pessoa que está a te cuidar, quem está a nos cuidar aqui então? O pastor de não é que está a nos cuidar? Não, o pastor de não está a cuidar o povo da Cala. O pastor Daniel que está a vos cuidar? Não, o pastor Daniel está a cuidar o povo do São Luís. Quem está a nos cuidar? São os nossos pastores. Porque existe uma tendência de menosprezar, desprezar. É aquilo que se fala, irmãos. Tua mãe é tua mãe. Não começa a comparar. Tua mãe é tua mãe. Não começa a comparar. Muitos irmãos comparam muito. Não, aí que o pastor Augusto Nicodemos, sinceramente aquele. Aquele é teu pastor. A pergunta está aí. A questão não é se ele é pastor ou não. É teu pastor. Ele te conhece. Sabe mesmo que em Angola, no Ambo, vive alguém de nome Existir, conhece. Então ele não te, ele é pastor do povo dele lá, Porque eu às vezes noto algumas comparações, começam a comparar, isso é tipo começar a comparar às vezes, pá, vê que o pai do outro tem carro, o pai dele nem bicicleta tem, depois agora começa a falar que não, aquele que é pai, aquele sinceramente é pai. Agora não, o meu pai. Não, irmão, essas comparações são de procedência maligna. São mesmo de procedência maligna. O texto é claro. Obedecer aos vossos pastores. Para os irmãos daqui, está a se referir aos pastores daqui. Para os irmãos da Kaala, está a se referir aos pastores de lá. Para os irmãos de Benguela, está a se referir aos pastores de lá. Para os irmãos da Alemanha, está a se referir aos pastores de lá. Nós temos que perceber assim esse texto. Temos que perceber assim. Então, a primeira obrigação que cada ovelha tem é obedecer. Não, agora se me mandar alguma coisa que não é Bíblia, ainda o ponto não é aí. Porque eu tenho percebido que as ovelhas têm sido mais desobedientes naquilo mesmo que é bíblico. Naquilo mesmo que é bíblico. Irmão, tens que passar a ler Bíblia. Irmão, tens que começar a fugir pecado. Irmão, tens que começar a congregar. Irmão, tens que começar a fazer isso. Coisas mesmo que o pastor fala tem todos os textos bíblicos. Mas o irmão está nem aí. Não quer obedecer. Não quer mesmo obedecer. Não quer obedecer, mas depois chega a ser o primeiro a reclamar. Porque os pastores, porque os pastores, porque os pastores, porque os pastores. Mas ele também não está a cumprir suas responsabilidades como ovelha. Esse texto, irmãos, não está a falar para os pastores. Esse texto está a falar para as ovelhas. Esse texto é de Deus para as ovelhas. Não é de Deus para os pastores, é de Deus para as ovelhas. Obedecei aos vossos pastores e sede sujeitos a ele. Por quê? Porque eles velam praticamente pelas vossas almas. Então nós precisamos mesmo saber quem está a me cuidar. São os pastores Beltrano e Fulano. Então é a eles que eu devo obediência. É a eles que eu devo obediência. Depois o texto diz, para que o façam com alegria. Irmãos, é o seguinte, segundo esse texto aqui, desculpem o que eu vou dizer,
Mas segundo esse texto, se os pastores não estão a trabalhar com alegria, porque o povo não está a obedecer, a culpa é da igreja. Segundo esse texto, está a dizer que se os pastores não estiverem a trabalhar com alegria, porque as ovelhas não estão a obedecer, a culpa é do rebanho. A culpa é do rebanho, porque o texto coloca uma responsabilidade no rebanho, de que se o rebanho obedecer, os pastores vão trabalhar com alegria. E se o rebanho não obedecer, então os pastores vão trabalhar gemendo, vão trabalhar tristes, vão trabalhar murmurando. É nossa responsabilidade como rebanho obedecer. E quando nós, como rebanho, obedecermos os pastores, a alegria nos pastores será uma consequência imediata, no coração dos pastores. E essa alegria no coração dos pastores vai fazer que eles trabalhem ainda mais com alegria. Então, aqui a coisa principal é ser obediente aos pastores. E que essa coisa principal traz alegria nos pastores. A igreja, se não cumprir a obediência aos pastores, os pastores não vão trabalhar também com alegria. E quando os pastores não trabalham com alegria, o texto termina dizendo: não vos será útil, não vos será proveitoso. Quer dizer que a primeira e principal obrigação que cada ovelha tem é obedecer. Cada irmão, eu, você, que não és pastor, que não tens obrigação, que não tens obedecido aos pastores, também estás em falta com Deus. Também estás em falta com Deus. Ser ovelha desobediente é estar em falta com Deus. Porque há quem é ovelha desobediente, mas se bate no peito: eu estou bem espiritualmente, a minha vida espiritual está boa. Não está boa. A tua vida espiritual como ovelha não está boa. Por quê? Porque estás a ferir esse texto. Qual? Não obedeces os pastores. Por isso que eu disse que essa é a primeira e principal responsabilidade das ovelhas: obedecer. Quando o pastor chega, prega, ou quando o pastor te passa uma orientação bíblica, és obrigado a obedecer. És obrigado a obedecer. Aqui os textos não estão muito na questão de que obedecendo o pastor obedeces Deus. Não, mas estão mais na questão de obedecer o pastor. O pastor te traz uma orientação. Você tens que obedecer. Tens que arranjar outras formas bíblicas de veres como vais obedecer a orientação do pastor. Agora, se o pastor te orienta, o pastor te orienta, não obedeces. Depois, mas o pastor te orienta, não obedeces. Você vives na vida de desobedecer, pastor, irmão, irmã, serás excomungada. Isso biblicamente é assim, irmãos. Biblicamente é assim. Quem vive na desobediência às orientações pastorais, esse não faz parte, esse não é nosso irmão, esse não pode continuar conosco, tem que sair, tem que ser expulso. Tem que ser expulso por quê? Porque não dá até comportamento de cristão. O comportamento normal do cristão é ser obediente às orientações pastorais. É ser obediente às orientações pastorais. Então, o irmão que não obedece, tem uma vida de desobedecer aos pastores, esse não deve mais ser chamado de irmão, tem que ser removido da igreja. Tem que ser removido da igreja. Por quê? Porque perdeu as credenciais de uma ovelha. Perdeu as características de uma ovelha, porque a ovelha normalmente, naturalmente, é obediente. A outra responsabilidade das ovelhas para com os pastores
Está aqui em Tessalonicenses. Vamos em Tessalonicenses. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler o 12 e o 13. 1 Tessalonicenses 5, 12 e o 13. Diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Por algum tempo, o versículo 12, creio que refere-se a irmãos que estão a ajudar a igreja, mas que não sejam presbíteros. Mas percebi que está a referir-se mesmo a presbíteros. E rogávamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem. E que presidem. Nesse texto, é responsabilidade da igreja reconhecimento. A igreja tem que reconhecer. A igreja tem que ter reconhecimento. Tem que saber reconhecer. E às vezes explicar o que é reconhecimento custa um pouco, porque reconhecimento é algo meio... Estão percebendo, irmãos? Reconhecimento é algo do coração. A pessoa tem que reconhecer. Diz que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem no Senhor. A pessoa que do jeito que fala, você vai perceber que esse não tem o senso de reconhecimento para com os pastores. Você vai ouvir ele falar, você vai perceber alguma coisa nas palavras dele. Está a desprezar, está a desvalorizar. Você percebe que do jeito que ele está a falar, do jeito que ele está a falar a respeito da liderança, está a desprezar. Do jeito que ele está a falar, está a desvalorizar a liderança. E esse espírito de desprezar, desvalorizar a liderança não é bíblico. Um coração transformado, por saber que ele exerce funções acima dos outros na igreja, deve cair a questão temor, deve cair a questão reconhecimento. Depois diz que os tenhais em grande estima. Irmão, eu estava a analisar bem esse texto. Não diz que os tenhais em estima. Em grande estima. Quer dizer que, por outras palavras, os pastores não merecem respeito. Merecem grande respeito. Não merecem grande respeito. Eles merecem um respeito acima da média. Um respeito acima da média. É verdade que não se trata que você vai idolatrar o pastor. Mas o pastor merece um grande respeito. Depois o texto diz, e amor. Mas agora o texto também explica. Por que o pastor merece grande estima, grande respeito e amor? Diz, por causa da sua obra. Irmãos, a obra de pastor é uma obra que em si é uma obra de respeito, é uma obra de honra, é uma obra, irmãos, é uma obra excelente, tal como o Timóteo 3:1 fala. Quem deseja o episcopado, é excelente obra deseja. Os pastores são dignos de grande respeito e amor. Isso que o texto diz. As ovelhas têm a obrigação de respeitar os pastores. Em nenhuma ovelha deve surgir o pensamento de desvalorizar os pastores. Porque esse pensamento não vem das Escrituras, não vem de Deus. Não vem das Escrituras. Se aqui há um irmão, há uma irmã que tem uns pensamentos de desvalorizar a liderança, tem um pensamento de desvalorizar um pastor, que ore a Deus para isso sair, porque não é bíblico. O que o texto está a dizer é que, por causa da sua obra, por causa da obra de ser pastor, as ovelhas, o rebanho
deve respeitá-los grandemente. Mas, irmão, pessoa que ora por ti, pessoa que dá a vida por ti, pessoa que te cuida, é mesmo para lhe desvalorizar. É mesmo para você utilizar palavras que manifestam desprezo. Irmão, quando os irmãos na conta, quando começarem a nos perseguir, quando começarem a nos perseguir, onde eu me darem muita surra, assim o pastor já morreu. Assim o pastor já morreu. Quando essa questão de perseguição quer começar, os primeiros que vão ver a coisa na carne são os pastores. Os primeiros são os pastores. Quando a perseguição começar, os primeiros que vão entrar são os pastores, que vão estar lá a sofrer. A sofrer por quê? A sofrer pelo evangelho, por estar em frente de nós. Não é o irmão falar que não, esses pastores. Depois, os primeiros, praticamente, são os pastores que vão sofrer, vão se padecer. Em caso de tribulação, em caso de os pais de uma irmã, de um irmão se levantarem, os primeiros que vão ir lá dar cara, os primeiros que vão ir lá para conversar ou convencer a família ou ir dar cara, são os pastores. Quando o irmão tiver problemas, os que vão ir lá para ir se responsabilizar dos problemas do irmão são os pastores. Mas mesmo assim, há irmão que não consegue enxergar a tamanha grandiosidade do trabalho de pastor. Começam mais a ver como se os pastores são só assim. Ainda tem ali alguns que vêm mais com as teorias que não, esse tempo não precisamos de pastor, somos todos sacerdotes, pastor mais para quê? Epa, graças a Deus essa teoria aqui não há, mas essa teoria é muito e muito negativa. Por isso que eu estou a dizer assim, irmão. Estou a dizer assim. Ser pastor não é coisa fácil. Se você tens costuma dar conta que a vida é dormir, não ora, não. O pastor não é assim. O pastor durante à noite, tem que tirar um momento para examinar as escrituras, tem que tirar um momento para orar por cada ovelha, apresentar o problema a Deus de cada ovelha. É trabalho grande, irmãos. É trabalho grande, mas mesmo assim a pessoa que desvaloriza o trabalho dos pastores, só vê que, porque não. Não foi profundo. Não foi profundo o quê? Às vezes um comportamento que me deixa triste, irmão. Me deixa muito triste. Irmão, os pastores não pedem muito das ovelhas, só pedem obediência e respeito. É obediência. Vai falar que não, o pastor não foi profundo. E a tal coisa básica que ele pregou, estás a cumprir. Calma só. A tal coisa básica que ele pregou, estás a cumprir? Mas se perceber que também não está a cumprir. O Romanos fala, ninguém deve saber mais do que convém. O que significa que há muita gente que quer saber coisas profundas do cristianismo, uma das coisas essenciais do cristianismo não está a praticar. As coisas básicas mesmo do cristianismo, o irmão não está a praticar. Mas quando ouve que o reformador fulano lançou um livro profundo sobre isso, está aí lá, está aí comprar, está a ler. Mas a coisa básica que ele sabe da Bíblia não está a praticar. Não está a praticar. Não é bom quando a igreja tem estima pelos pastores da internet e não tem estima pelos pastores deles. Os pastores da internet são pastores lá, não te conhecem. Não te conhecem. Não estou a falar que é errado ouvir as pregações deles, não é errado. Mas a questão é o estima. É o estima. Vocês imaginem só, a pessoa fazer assim. Assim. Procura meter um saldo de dados
procura arranjar dinheiro só para ir comprar o livro do pastor Beltrano, mas não faz o mínimo esforço para ter a pregação do pastor dele. Então, esses pequenos atos. Pregação do pastor dele, ele está nem aí. Mas envolve dinheiro e dinheiro para ter a pregação do pastor que não é pastor dele. Essas pequenas ações parecem mentira, mas essas pequenas ações também demonstram muita coisa, irmão. Demonstram também muita coisa. Demonstram muita coisa. Há quem só reclama, pastor, esses pastor. Tá bom, é o seguinte, vamos fazer assim. Você ainda, vamos fazer assim. Tá reclamar muito? São 6 meses. Eu ainda 6 meses vou ficar, você que vai ficar, pastor. Não, eu não quero isso. Eu não quero. Não é bom, irmãos. Para a igreja crescer, os pastores têm que... Agora, o texto diz, grande estima e amor. A igreja deve amar os pastores. Deve ter obras que manifestam amor pelos pastores. E a principal obra, creio eu, de manifestação de amor é orar pelos pastores. Os irmãos sabem, apóstolo Paulo estava num nível espiritual muito alto, mas que todos nós. Mas mesmo assim pedia a oração. Pedia a oração. O apóstolo Paulo pede, orem por nós, orem por nós, orem por nós, orem por nós, orem por nós. Então, você está reclamando dos pastores, mas nunca ora pelos pastores. Está reclamando de uma e outra coisa, mas até uma e outra coisa nunca levou em oração a Deus, para Deus ajudar o pastor a ultrapassar as suas dificuldades. Isso assim é que? Isso assim é que? Vamos na outra responsabilidade das ovelhas para com os pastores. Vamos em Timóteo 5. Irmãos, paciência, amém? Paciência, irmãos. Não sou muito de cortar a pregação porque o tempo está passando. O tempo é de Deus. Vamos em 1 Timóteo. 1 Timóteo 5, 17. Diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Primeira coisa, havendo condições, os pastores têm direito a salário. Então é um assunto que muita gente às vezes não gosta de ouvir. Havendo condições, os pastores têm direito a salário. E aqueles que mais se destacam no ministério da palavra têm direito a um duplo salário. Quer dizer, é normal, por exemplo, um pastor ganha 50 mil, outro pastor ganha 80 mil. É normal. É normal. Dada o destaque, é possível ser remunerado de forma dupla. É possível, não é errado. Não é errado. Ou seja, a igreja está do jeito que está, mas a igreja tendo as condições financeiras, a igreja pode começar a assalariar os pastores. Não é errado. Não é errado. Assim como também não é errado no dinheiro da oferta, o pastor tirar um dinheiro e comprar 2 sapatos, 2 calças, também não é errado. Não é errado. Nós temos que começar a mudar a nossa mentalidade, não é errado. Então, aí quando diz duplicar a honra que trata o versículo 17, pelo contexto o 18, percebe que está falando de salário. É salário. Havendo condições, a igreja pode assalariar ou deve assalariar os pastores. Não é um princípio errado. Não é errado. Depois,
Uma outra coisa que manifesta sobre os presbíteros aqui nos textos que lemos é que os presbíteros também podem pecar. Os presbíteros não são homens assim inerrantes. O texto diz que aos que pecarem, está a mostrar a possibilidade de que presbítero também pode errar, pode pecar. Não vamos olhar os presbíteros como como que fossem as pessoas que não pecam. Não. Muito embora a Bíblia diz que sejam exemplares, mas a Bíblia mostra que é possível também eles pecarem. Então, quando um pastor pecar, quando um presbítero pecar, os irmãos não podem olhar como se não poderiam pecar. Os irmãos não podem olhar como se não poderia pecar, porque não, que não. Esse pastor pecou, pastor fez isso. Não, o pastor também está sujeito às nossas paixões, porque o pastor não é de ferro, o pastor também é ser humano. E diz que quando o pastor peca, é melhor aconselhá-lo, é melhor repreendê-lo, é melhor admoestá-lo na presença dos outros, para os outros também terem, digamos, temor. Só que ali, quando está a dizer na presença de todos, entende-se mais que é na presença dos outros presbíteros. É na presença dos outros presbíteros, para que também caia praticamente temor. E tem a questão acusação. O irmão não pode aceitar à toa acusação contra o presbítero. O presbítero é uma pessoa séria. O presbítero é uma pessoa séria. É que nós tendemos a crer à toa. Alguém vem me falar que, o irmão que fez isso. Eu já, porque esse tal alguém que veio me falar é muito meu brada. Eu já vou querer já. Fez. Mas por regra não é assim. O irmão que fez isso, ele perguntar, viste? Estavas lá ou viste? Ou viste de quem? A questão testemunhas, nós temos que começar a implementar isso, porque é bíblico. Viste? Não, me falaram. Quem te falou? O João. O João viu. Não, o João também que ele falou é a Antônia. A Antônia viu. A Antônia que ele disse também é a Maria. A Antônia viu. A Maria, isso vai ser complicado, irmão. Está a perceber? Chega a ser muito complicado. Não podemos aceitar a acusação à toa contra o presbítero. Não podemos aceitar. Diz 2 ou 3 testemunhas. E os irmãos sabem o que devemos fazer quando há uma acusação contra o presbítero. E irmãos, o pastor erra, o pastor peca, mas a maneira de como eu repreendo, por exemplo, o irmão Léo, não é do jeito que eu vou repreender o irmão Tony. Ao irmão Léo, posso ser duro, mas tem uma maneira de repreender que não posso ser duro. Por exemplo, o Timóteo 5:1 diz, não repreendas asperamente os anciãos. Ou seja, o texto não está a dizer que não vais repreender. O texto está a dizer que repreender, vais repreender. Mas não asperamente, não duramente. Por uma questão de respeito, se tipo em casa. O teu irmão, quando comete alguma coisa, surra com ele. Mas quando o pai comete alguma coisa, não vai pegar pelo chicote e começar a aporretar o pai. Não. O pai é pai. Tem que existir respeito, irmão. É lógico que você vai arranjar uma forma sábia de manifestar ao pai que o pai cometeu erro. Uma forma sábia e respeitosa. Não é começar a repreender o pastor, tipo que é teu irmão por igual. Irmãos, nós somos todos iguais em Cristo, em questões de salvação e outras coisas mais. Mas em questão de posição, os pastores estão acima de nós. Os pastores são autoridade aqui na igreja. Tem que existir respeito ao repreender pastor. Uns gostam de igualar muitas coisas. Pastor é pastor. Irmão é igual, irmão igual. A maneira de repreender tem que ser diferente. Não é que
Você não pode repreender o pastor, não. Podes repreender o pastor, mas de uma forma respeitosa, que o pastor vai perceber que está me repreendendo, mas estou a conseguir ver também o respeito. E tem alguma coisa, irmão. Mesmo o pastor errando, porque também não é perfeito, o pecado do pastor nunca deve remover a responsabilidade da ovelha para com os pastores. Não é que porque o pastor cometeu pecado, já não vou mais lhe obedecer, não vou mais reconhecer a obra dele, não vou mais lhe ter em estima, não vou mais lhe amar. Não, 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 não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pecou, repreende-o. Mas, na mesma, deves obediência a ele. Na mesma, deves reconhecimento, deves respeito, e grande respeito, e deves amor a ele. Por quê? O texto diz, por causa da sua obra. Por causa da sua obra. Irmãos, se os pastores fazerem o seu trabalho, e nós, ovelhas, fazermos o nosso trabalho, a igreja vai crescer. A igreja vai crescer. O problema é, meu irmão, que não quer mesmo obedecer, não quer obedecer, não quer obedecer. Vai crescer. Mas nós precisamos ter cuidado com comparar. E lá no Tiago, quando diz que alguém está doente, chame os presbíteros da igreja. Tem um dado que os irmãos nunca prestaram atenção, possivelmente. O que tem acontecido é que alguém está doente, os pastores, eles mesmos decidem ir lá, para ir orar, para ir conversar. Mas o texto não é isso que está a dizer. O texto está a dizer que os pastores são convidados, são chamados. Estou doente. A menos que eu esteja doente até o ponto que não consiga falar. Mas estou doente. Devo arranjar algumas condições de ligar aos pastores, ou comunicar, ou fazer chegar a palavra, que olha, vai só informar aos pastores, que olha, estou doente, por favor, devem só vir orar por mim. Segundo o texto, é responsabilidade do doente. Não é que os pastores é que vão lá, não é errado os pastores irem lá, não é errado. Mas segundo o texto, o doente é que chama os pastores. O pastor, deixa só vir para orar por mim. E essa questão de que vou chamar os pastores para virem orar por mim, também já revela uma consideração. Agora imagina, está doente, ninguém se apercebeu de nada, depois sarou, depois vê que nas cacilhas estão mal, a pessoa fica doente e não lhe visitam, não sei se ela vai nos orar mais quanto, mas ele mesmo não falou nada a ninguém. Fala que não, eu falei no irmão fulano. O texto não diz que eu falei no irmão fulano, o texto está a dizer que fale aos pastores. A pessoa, o trabalho é mesmo. Quer dizer, é muito complicado. Muito complicado. Por isso que estou a dizer, irmão, é o seguinte. Segundo a justa operação de cada parte. Cada irmão, o grupo dos pastores, se fizerem o seu trabalho, e nós, rebanho, fizermos o nosso trabalho, irmãos, a igreja vai crescer. A igreja vai crescer. Quando começa a complicar as coisas, quando há anátema. Anátema é a pessoa que não está cumprindo uma orientação. Não está cumprindo uma orientação que deve ser cumprida. Por isso estou a dizer que os pastores vão fazer o seu trabalho. Nós também, como ovelhas, devemos fazer o nosso trabalho em prol ao desenvolvimento da igreja. Em prol do desenvolvimento da igreja. Por isso que eu estou a dizer, irmãos, nós como rebanho temos muitas responsabilidades aqui na igreja. Os pastores também têm muitas responsabilidades aqui na igreja. Muitas responsabilidades aqui na igreja. Então, que cada um saiba se posicionar. Os pastores sabem nos pontos que precisam melhorar, e creio eu que vão melhorar. Nós, ovelhas, também sabemos os pontos que precisamos melhorar.
que também melhoremos. E assim a igreja vai praticamente crescer. Mas não aceitam mais isso que a liderança, se está boa, a igreja estará boa automaticamente. Isso não é verdade. A igreja, para estar boa, todos devem fazer aquilo que são suas responsabilidades. Então, se eu continuar a falar, serão as minhas palavras. Amém, irmãos?